Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. E nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês que o Vanderlei Luxemburgo não vai seguir no Vasco, notícia saiu na tarde desta quarta-feira. Vou falar também que o Juventude está acertando aí a contratação por empréstimo de um volante que pertence ao Atlético Mineiro, só que jogou a Série B por outra equipe. Também vou dizer que o Sampaio Corrêa, que começou muito bem o campeonato estadual, conquistando aí 2 vitórias por 4-0, o Sampaio Corrêa está acertando a vinda de um novo lateral, inclusive ele já está integrado ao elenco e eu vou contar para vocês quem é. E também vou falar, os resultados dos campeonatos estaduais, dos jogos que aconteceram na tarde dessa quarta-feira, válidos pelos campeonatos estaduais. Tem vitória do Bahia, tem goleada, então eu vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo aqui. E antes da gente entrar nos assuntos que eu anunciei, vou só falar mais um pouquinho sobre a final da Copa Verde, Copa Verde que aconteceu a sua decisão na tarde dessa quarta-feira. O Brasiliense venceu o Remo nos pênaltis, o Remo venceu no tempo normal por 2-1, repetiu o placar da ida quando o Brasiliense que venceu por 2-1. A disputa foi para os pênaltis, e a equipe do Brasiliense acabou se sagrando campeã da Copa Verde, campeã pela primeira vez da Copa Verde e dando o segundo título para o Distrito Federal desta competição. O Brasília, venceu a primeira edição e agora o Brasiliense vence a edição, que foi válida por 2020 e de quebra ainda ganha uma vaga direto na terceira fase da Copa do Brasil. Então o Brasiliense vai entrar na fase da Copa do Brasil junto com aquelas outras equipes, que estarão disputando a Copa Libertadores da América. Mais detalhes sobre esse jogo, eu fiz um vídeo em formato de live mais cedo, assim que acabou o jogo eu gravei esse vídeo, até que a imagem não ficou muito legal, porque foi um vídeo gravado através de live, então não tem o tratamento da imagem, não tem aquela alta definição da imagem, mas vale a pena vocês conferirem e dar uma olhadinha lá, que eu faço um relato bem bacana dessa decisão entre o Remo e Brasiliense, que terminou aí com o título para o Jacaré. Então depois vocês dão uma olhadinha lá que tá bem bacana. Mas vamos entrar aqui então nos assuntos desse vídeo aqui, desse segundo vídeo desta quarta-feira. Vamos falando do Vasco, o Vasco que vai se despedir da Série A nesta quinta-feira, tem aí o jogo contra o Goiás, que é outro que também se despede da Série A, vai ser assim uma despedida das duas equipes da Série A, mas o Vasco aí já está se planejando para a Série B de 2021. E uma das primeiras decisões foi sobre a manutenção ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo, e o Luxemburgo está fora do Vasco, esse jogo contra o Goiás encerrará a sua segunda passagem pelo Vasco. O treinador, ele inclusive até escreveu uma carta de despedida ao torcedor vascaíno, agradecendo tudo mais. E o Luxemburgo ele não vai receber salários, Ele fez um acordo com a diretoria vascaína que ele abriria mão de seus vencimentos, de seus salários, caso a equipe do Vasco fosse rebaixada. O Vasco, na tabela ainda não tá, porque ainda existe uma remotíssima chance, o Vasco teria que vencer, o Fortaleza perder do Fluminense e ainda tirar 12 gols de saldo de diferença. Esse é o grande problema, tirar esses 12 gols de saldo. Então dificilmente o Vasco vai vencer por 6-0 e o Fortaleza também vai perder por 6-0. Então na prática o Vasco está rebaixado e o Vanderlei Luxemburgo então não seguirá na equipe, estará fora da equipe o Vasco agora, que a partir de sexta-feira busca um novo treinador. Então, como eu falei, ele escreveu uma carta de agradecimento especial ao torcedor nesses quase 2 meses de trabalho e confirmou que assinará um documento abrindo mão dos 2 meses de salário que tinha para receber. Esse foi o acordo do Vasco. Inclusive eu vi uma entrevista do Luxemburgo lá no programa do Benja, e na época ele, como tinha que ser, ele descartava qualquer risco do Vasco ser rebaixado. E eu particularmente nas lives que eu fiz, quando eu era questionado a respeito se o Vasco ia ou não ser rebaixado, eu falava que o Vasco ia permanecer. Para mim, a quarta vaga que acabou ficando com o Vasco, ou ia cair no colo do Bahia, ou ia acabar ficando com o Sport. O Sport teve uma ótima arrancada aí nas últimas 3 rodadas, nas últimas 3, 4 rodadas, inclusive vencendo o próprio Vasco, que aquele sim foi o jogo-chave, foi o jogo de 6 pontos aí que manteve o Fortaleza na primeira divisão e complicou demais a situação do Vasco. E aí o Bahia vencendo o próprio Fortaleza no sábado, aquela goleada de 4-0 incontestável, praticamente aí limou as chances do time do Luxemburgo em seguir na Série A. E depois no domingo, aquele empate sem gols contra o Corinthians só complicou de vez as coisas. Então, Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Vasco, o Vasco que agora vai em busca de um novo treinador, Vamos ver quem que vai chegar para comandar o Vasco. O Vasco teve aí 4 treinadores
nesta temporada de 2020. Bom, agora vamos falar de um time que fez o caminho inverso, né? Vamos falar do Juventude, porque o Juventude encaminhou, né, o empréstimo do volante Guilherme Castilho, que pertence ao Atlético Mineiro. O acordo será até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante de 21 anos é aguardado pelo clube de Caxias do Sul até o final de semana para assinar contrato. Os clubes ainda, né, estão definindo os últimos detalhes desse acordo, que deve ser fechado nesta terça ou quarta-feira. O principal entrave em relação ao acordo entre o Atlético Mineiro e o Juventude deverá ficar por conta aí da divisão dos pagamentos dos salários do atleta, né? O time gaúcho deverá arcar com mais de 50% dos valores dos salários, porém ficará com um percentual de vitrine. Ou seja, se o jogador for vendido durante o vínculo dele com o Juventude, né? Se ele for negociado enquanto ainda estiver no Juventude, o Juventude vai receber uma parte do valor negociado. Então, só tá faltando aí acertar esses entraves burocráticos, né? Acertar aí o percentual que o Juventude vai pagar de salário e também esse valor aí dessa taxa de vitrine, né? Desse percentual de vitrine. O Castilho, né? Ele jogou na última temporada pelo Confiança, né? Que também disputou a Série B. Ele atuou pelo time sergipano 23 vezes, todas elas como titular, e marcou um gol pela equipe, né? Então, o Castilho aí tendo disputado a Série B pelo Confiança e agora tem a chance de jogar a Série A com a camisa do Juventude. Ainda falando da Série B, vamos falar que o Sampaio Corrêa, né? O Sampaio Corrêa que ganhou as duas primeiras partidas no Campeonato Maranhense por 4-0. O Sampaio Corrêa acertou a contratação do lateral direito Michael. Ele jogou no São Paulo Cristal da Paraíba. O jogador chega para compor o elenco que já conta com o Sávio e com o Rony. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornal O Imparcial. O Michel tem 30 anos e tem 1,74 de altura. Ele foi revelado pela equipe do Oswaldo Cruz, equipe aqui do interior de São Paulo, e acumula ainda passagens por equipes como Duque de Caxias, Mojimirim, né, como vocês podem ver ele na imagem com a camisa do Mojimirim, pelo Atlântico da Bahia e pelo Atlético da Paraíba. O jogador ainda teve uma passagem pelo futebol alemão entre 2012 e 2013. Então tá aí a equipe do Sampaio Corrêa, então, acertando a contratação do lateral direito Michel, melhor dizendo, lateral Michel, corrigindo, que já está, inclusive, até já integrado ao elenco, né? Ele está já treinando ali, já tem até imagens dele com a camisa dos treinos do Sampaio Corrêa. Então é um jogador aí que chega para reforçar o Bolívia, né? Que tem o Campeonato Maranhense, também tem mais uma Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar, né, dos campeonatos estaduais, né? A gente falou aqui do Maranhão, hoje teve jogo também do Campeonato Maranhense, mas vamos começar pela ordem alfabética, vamos falar do Campeonato do Amazonas, né? O Campeonato do Amazonas que teve um jogo hoje, como vocês podem ver aí na tela, ó. Teve a partida desta quarta-feira, São Raimundo 1, Fast 0. As duas equipes já estavam classificadas para a semifinal e o resultado classificou São Raimundo como primeiro colocado do grupo B. Lembrando que esse campeonato amazonense é o da edição ainda de 2020. Assim que esse campeonato terminar, já começa o próximo, a edição 2021, já com a presença de 10 equipes e não 7 equipes como vocês estão vendo nesse. Amanhã, quinta-feira, a primeira fase vai ser encerrada, né? Nós teremos o jogo do Manaus contra o Penharol. Esse jogo foi adiado da primeira rodada por conta da participação do Manaus nas semifinais da Copa Verde. E o Manaus joga por um empate para ficar com a primeira colocação do grupo, né? Então, se o Manaus confirmar a primeira colocação, pega o Fast em uma das semifinais. Daí, na outra semifinal, fica São Raimundo e Penharol. Mas, se o Penharol ganhar, aí inverte-se os confrontos, né? Então, esse jogo vai ser às 3h30 da tarde lá na Colina, né? Jogo nesta quinta-feira, que encerra a primeira fase do campeonato do Amazonas, né? E as semifinais aí também vão apontar aí as equipes classificadas, né, para a série C, para a série D do Campeonato Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Bom, vamos para a Bahia agora, né? Vamos falar do Campeonato Baiano então. Inclusive hoje tem jogos do Pernambucano também, só que os jogos do Pernambucano são depois da hora aqui que eu gravei o vídeo, né? Então eu deixo para falar no vídeo desta quinta-feira. Vamos lá, Campeonato Pernambucano, Campeonato Baiano, melhor dizendo, tivemos 3 jogos hoje. O Jacuipense empatou com o NIRB 0-0. Esse o NIRB também tá gostando de empatar, né? Segundo empate aí do Caçula do Campeonato Baiano. O Juazeirense bateu o Fluminense de Feira
pelo placar de 2-1 e pulou para a liderança da competição. Olha só, hein? Juazeirense aí, líder do Campeonato Baiano. Enquanto que o Doce Mel perdeu em casa para o Bahia por 2-0. O Bahia jogando aí com um time alternativo, né? Inclusive, um pouquinho antes desse jogo, né? Doce Mel e Bahia, pousou um helicóptero lá no gramado do campo lá onde eles iam jogar. Porque da Joia da Princesa. Porque estava chegando um carregamento de vacinas, né? Então, os jogadores estavam aquecendo o gramado, tiveram que parar um pouquinho o aquecimento para esse helicóptero descer para fazer a entrega das vacinas. Bom, seguindo aqui com o campeonato, eu falei do Campeonato do Maranhão, vou falar então do Campeonato do Maranhão, né? É o próximo aqui da nossa ordem alfabética. Ontem, né, quando eu tava gravando o vídeo, eu falei que o Sampaio Corrêa tava vencendo por 3-0, né? E o jogo acabou 4-0 contra o São José. Com esse resultado, o Sampaio Corrêa, então, líder com 6 pontos ganhos e 8 gols de saldo. Hoje nós tivemos outro placar de 4-0. Tivemos a vitória do Pinheiro sobre o Bacabal. O Bacabal, que já tinha perdido por 4-0 para o Sampaio Corrêa, perdeu de novo de 4-0, né, dessa vez para o Pinheiro. Esse jogo aí aconteceu lá no estádio Pinheirão. Em andamento, o jogo começou às 7h30 da noite, eu estou gravando esse vídeo aqui às 8h20. O Motoclube está empatando com o Juventude Samas 0-0. Então amanhã eu passo aí o resultado desse jogo aí que está rolando neste momento. Bom, agora vamos para o Piauí, né? Piauí que também teve jogo aí nesta quarta-feira. Tivemos 2 jogos, né? Aliás, tivemos 3 jogos nessa quarta-feira. Tivemos aí a vitória do Altos sobre a equipe do Fluminense por 2-0, né? Primeira vitória aí do Altos, que assume a liderança isolada. O 4 de julho bateu o Tiradentes por 1-0 fora de casa. Primeira vitória do 4 de julho, que estreia no sábado contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste. Então 4 de julho aí se recuperando, né, do tropeço na estreia, vencendo o Tiradentes por 1-0. O Tiradentes que estreou, né, nesta segunda rodada. Ele teve seu jogo contra o River na primeira rodada adiado. Então o Tiradentes aí estreando com derrota no campeonato. Falando do River, o River estreou também nesta quarta-feira e venceu a equipe do Picos por 1-0. Segunda derrota do Picos em 2 jogos. Nesta quinta-feira nós vamos ter o Flamengo jogando contra o Parnaíba. Esse jogo vai ser lá no Lindolfo Monteiro, jogo às 4 da tarde. Então tá aí os jogos aí do Campeonato do Piauí. Tem mais 2 campeonatos aqui pra gente falar. Vamos falar do Campeonato do Rio Grande do Norte, o Campeonato Potiguar, que teve abertura nesta quarta-feira, hein? Teve um jogo aí de abertura nessa quarta-feira. E a equipe do Santa Cruz venceu o Potiguar pelo placar de 2-0 fora de casa, né? Então Santa Cruz de Natal aí larga na frente. Ainda nesta quarta-feira, só que bem mais tarde, 15 para as 10 da noite, nós vamos ter aí o jogo ABC e Globo. Aí na quinta-feira, o América joga contra a equipe do Força e Luz, né? Jogo lá na Arena das Dunas às 3 da tarde. E também às 3 da tarde, o Palmeira pega o Açu, né? Esses 2 jogos então às 3 da tarde. Então no vídeo de quinta-feira à noite eu vou passar para você aí o resultado desses 3 jogos. E pra gente fechar aqui os estaduais, vamos falar do Campeonato de Sergipe, né? A gente falou aí do Confiança agora há pouco, né? Vamos falar então do Campeonato de Sergipe. O Confiança que estreou no sábado, vencendo a equipe do Atlético Gloriense por 2-1. Hoje nós tivemos mais 2 jogos. A equipe do Maruinense empatou com o Sergipe 1-1. Já o Dourense ficou no 0-0 com o Itabaiana. Então esses 2 jogos aí do Campeonato de Sergipe realizados nesta quarta-feira, nenhum vencedor. No domingo, essa primeira rodada vai ser completada com o Boca Juniors jogando contra a equipe do Frei Paulistano. O Frei Paulistano que jogou aí a última edição da Copa do Nordeste. Então esses aqui são os jogos desta quarta-feira, né? Jogos que aconteceram à tarde desta quarta-feira pelos campeonatos estaduais do Brasil. Lembrando que sábado e domingo, né, nós vamos fazer uma live aqui no canal para falar de todos os resultados dos campeonatos estaduais, porque terão vários campeonatos começando neste final de semana. Então nós vamos passar esse tabelão aí, todos esses jogos, em formato de live. Daí a gente vai passando no campeonato, conversa um pouco, outro campeonato, enfim, vai ser um bate-papo bem legal para estar interagindo com vocês. Então aproveita, se você não está inscrito no canal, se inscreva, né, para você participar dessas lives que vão acontecer no sábado e no domingo, ali por volta das 7h30, 8 horas da noite, para a gente passar os resultados de todos os jogos da rodada dos estaduais deste final de semana, beleza? Então
Então, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!